Olá, vocês ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 25 de agosto do ano de 2025 e este é o resumo esportivo para você. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir pela Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo do Brasil, também pelo nosso streaming e logo você vai poder nos ver em todas as antigas parabólicas, né? Em todas as antenas digitais, a rede NGT, também na TV aberta. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? Que rodou nesse final de semana. Tivemos jogos sábado, domingo e teremos o fechamento da rodada hoje, na segunda-feira, com os dois grandes favoritos jogando. No sábado, em Bragança Paulista, num jogo absolutamente de resultado imprevisível. O Bragantino bateu o Fluminense por 4-2. Na entrevista coletiva de final de jogo, o Renato, agora chamado de Renato Mãe de Ná Portaluppi, diz que preveu que o Fluminense perderia pela forma como seus jogadores estavam se aquecendo dentro do gramado. Realmente, o Renato está passando do ponto em termos de humildade, né? Disse aos seus jogadores, tomem cuidado porque, pelo que eu senti, vocês não estão focados o suficiente. Bom, resultado, um amasso do Bragantino, 4-2 em cima do Fluminense. A equipe de Bragança dá uma certa respirada na tabela, voltando um pouquinho para uma região de classificação a Libertadores ou a pré-Libertadores e freando o bom momento do Fluminense. Eu lembro que o Fluminense tem um jogo importante neste meio de semana pela Copa do Brasil e talvez o Renato tenha poupado um pouco as energias dos seus jogadores. No outro jogo da rodada, o Cruzeiro, com tranquilidade, sem muito esforço, acabou batendo o Internacional por 2-1. É incrível o que acontece com o Roger Machado nas equipes onde ele treina. Ele começa muito bem, com um discurso muito progressista em termos de modo de jogo, mas de repente parece que o grupo vai cansando, ou ele vai perdendo o grupo, e aí começa um desgaste natural e ele não consegue fazer a sua equipe voltar a jogar aquilo que jogava no início. Ele tem um modelo de jogo tão interessante, ele tem uma forma bastante progressista, como a gente gosta de dizer, de ver o futebol, de pensar o futebol, mas o que acontece dentro do vestiário a gente não consegue entender. Em todos os clubes que ele passou, ele não consegue ter uma vida longa. Jogando contra um dos favoritos ao título, o Cruzeiro, o Inter perdeu por 2-1, mas perdeu com tranquilidade, ou seja, todo mundo imaginava que ele ia perder. Então era um jogo que o Inter, não apresentou reação. Conseguiu empatar o jogo, mas todo mundo que viu imaginava quando será que o Cruzeiro vai fazer o segundo gol. Fez e acabou ganhando a partida por 2-1, conseguindo 3 pontos. E ainda falando das equipes do Sul, no jogo das 21 horas, Grêmio 0, Ceará 0. O Grêmio de Mano Menezes vai se reajustando, mas de uma forma muito lenta. A gente não vê intensidade na equipe tricolor. O Grêmio teve 3 ou 4 oportunidades claras de gol, não fez os gols. Teve um lance que perdeu um gol dentro da pequena área, praticamente sem goleiro. Não pode perder um gol desse no Campeonato Brasileiro. E ainda no final, o Ceará quase vence. O Volpi, o bom goleiro Thiago Volpi, acabou fazendo um verdadeiro milagre, fazendo uma defesa espantosa já na segunda parte da partida, acabou garantindo o empate em 0-0. O Grêmio estreou o lateral Marcos Rocha, e o Grêmio também, a gente pode dizer, está com um pouco de azar, se é que existe isso no futebol, sorte ou azar. O bom zagueiro Balbuena, que parece ter controlado um pouco o lado direito da defesa gremista, afinal de contas o Grêmio jogava com 2 zagueiros canhotos. O Balbuena acabou saindo
de campo machucado, numa torção de tornozelo, e o exame mais tarde acabou detectando uma fratura na fíbula. Uma fratura na fíbula, para quem? Os antigos, a fíbula é a antiga tíbia. Hoje ela chama de fíbula. E uma fratura na fíbula significa 3 a 4 meses sem jogar, 3 a 4 meses para voltar aos campos, ou seja, o zagueiro que tinha resolvido mais ou menos o grande problema da equipe gremista não joga mais neste Campeonato Brasileiro, voltando apenas na temporada do ano que vem. Uma baixa muito sentida, mesmo para um jogador que fez apenas 3 partidas. Incrível como ele vai fazer muita falta, o Fabián Balbuena, zagueiro paraguaio da seleção paraguaia, que jogou no Corinthians, jogou na Inglaterra, jogou na Rússia e que estava meio que consertando esta defesa do Grêmio. O Grêmio de Mano Menezes continua numa região muito perigosa, jogando um futebol pobre, mas o Mano ainda vê progressos na sua equipe. Se ele vê progressos, os progressos são ainda muito tímidos e que podem causar grandes problemas para a equipe gaúcha em termos de brigar para se manter apenas na Série A do Brasileirão. Nos jogos de domingo, numa Fonte Nova, com bom público, sob os olhares de Carleto Ancelotti, o Bahia bateu o Santos por 2-0, um jogo onde o Bahia foi melhor no primeiro tempo, fez 1-0, e no segundo tempo, sabe o que aconteceu? O Bahia foi melhor que o Santos no segundo tempo, venceu com autoridade por 2-0, um jogo onde o Santos não apresentou absolutamente chance de recuperação. O técnico Juan Pablo Voivoda, que acompanhou a delegação da equipe e esteve lá, deve ter visto o que o espera. O Santos sem Neymar é um time fadado a brigar pelo rebaixamento. Não que o Neymar venha jogando um grande futebol, mas o Neymar assusta e assusta os seus adversários, que exigem um pouco de respeito e um pouco de uma marcação um tanto quanto específica para cima dele, o que acaba dando ao Santos, dando aos outros jogadores do Santos, uma condição melhor de desenvolver o seu futebol. O Bahia de Rogério Ceni vai vencendo. Eu lembro que o Bahia bateu o Corinthians em Itaquera, o Bahia bateu a equipe do Santos na rodada desse final de semana, e a equipe da Boa Terra vai se mantendo ali na briga entre os 4, entre os 6 primeiros do Brasileirão, o que é muito, muito bom para a equipe de Rogério Ceni, que mantém regularidade. É uma equipe que está sempre lá, está sempre disputando, não chega a títulos, mas é uma equipe que incomoda muito aos seus adversários. A equipe de Rogério Ceni, e hoje é simplesmente a 4ª colocada no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, se terminasse hoje, teria o Bahia na fase de grupos da Copa Libertadores da América, o que é um ótimo resultado para a equipe da Boa Terra. Bom, o resumo esportivo agora vai fazendo uma pausa e a gente vai voltar já já com os demais jogos da Série A desta rodada de final de semana. Vamos falar também um pouquinho dos jogos de hoje à noite, vamos falar um pouquinho de outros esportes, o Mundial de Ginástica, o Mundial de Vôlei e por aí vai. O resumo esportivo volta já já aqui pela rede NGT. Voltamos com o resumo esportivo pela Rede Gama NGT, e você sabe, Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo e também pelo streaming Gama NGT. O primeiro jogo ontem à tarde, aliás, já falamos de Bahia e Santos, agora vamos falar um pouquinho de Vasco 2, Corinthians 3. Quando a gente iniciou a assistir jogos, ou começamos a assistir jogos ontem, jamais imaginaríamos que o time do Corinthians, recheado de desfalques, cheio de moleques novos do terrão,
fosse chegar a São Januário jogar contra o time de Fernando Diniz, que tem por objetivo posse de bola, iríamos imaginar que o Corinthians ia usar o mesmo antídoto. O Corinthians fez uma marcação alta, coisa que dificilmente faz nos seus jogos, uma marcação alta e uma equipe sem um meia de articulação. Rodrigo Garro ficou o tempo todo praticamente no banco de reserva, só entrou nos minutos finais. Uma equipe que tinha muitos volantes, mas que teve na troca de passes e no jogo apoiado pelas duas laterais, a grande força da equipe. O primeiro gol surgiu o Matheus Bidu foi à linha de fundo e ao invés de cruzar, ele deu um passe para o Maicon que finalizou dentro da área. O primeiro gol foi assim, o segundo gol o Matheus Bidu serviu o Garro finalizou, o goleiro fez a defesa e no rebote acabou saindo o gol. E o terceiro gol também foi na jogada que a equipe gosta muito de fazer, afinal de contas o Gustavo Henrique tem 1,90 m, bola cruzada na área, ele até se abaixou para fazer um gol de cabeça. O Vasco chegou a empatar naquele famoso pênalti que eu diria que antigamente não se marcava, mas hoje se marca, mas o Corinthians mostrou muita maturidade com seus jovens jogadores, assustando até o Vasco pela tranquilidade com que a equipe jogou em São Januário. Um bom jogo do Corinthians, eu diria, no Campeonato Brasileiro, uma das melhores partidas da equipe do Parque São Jorge, e o jogo do Vasco da Gama, simplesmente um jogo muito ruim, e o técnico Fernando Diniz começa, não a balançar, mas começa a sofrer mais críticas do que gostaria. No outro jogo da rodada, um jogo muito interessante no Castelão, 0 para o Fortaleza, 1 para o bom time do Mirassol. O Mirassol, como eu disse já várias vezes, a gente disse aqui no resumo, é um time organizado, muito bem dirigido pelo Guanais, e é um time que joga da mesma maneira em casa e fora, e joga da mesma maneira do início ao final do campeonato. Desde o começo do campeonato, na derrota para o Cruzeiro no Mineirão, o Mirassol joga, não deixa, procura não deixar jogar e joga. A equipe não joga na defesa, a equipe procura se defender bem, agride com uma certa tranquilidade, os jogadores sabem exatamente o que tem que fazer. O Mirassol ganhou do Fortaleza por 1-0, brilhou a estrela do goleiro Walter, que fez uma defesa num pênalti, e a defesa no rebote também, ele acabou safando-se. A equipe do Fortaleza parece fadada ao rebaixamento, parece não encontrar forças para se recuperar, e o Mirassol assume uma 6ª posição no campeonato, ou seja, nenhuma surpresa a mais nesta equipe do Mirassol, e teremos um grande jogo domingo que vem na cidade de Mirassol. Eu estarei lá em loco para assistir e cobrir da Rede Gama NGT. Mirassol e Bahia vai ser um jogo excelente e eu estou prevendo uma chuva de gols em Mirassol no próximo domingo. No outro jogo das 18h30 de ontem, o Juventude acabou tendo a sua, entre aspas, recuperação freada pelo Botafogo, pelos reservas do Botafogo. 1 para o Juventude, 3 para o Botafogo. Um bom jogo e que mostra que a eliminação do Botafogo na Libertadores no meio de semana acabou não causando grandes problemas para o emocional. O técnico David Ancelotti foi muito sincero ao dizer que errou na escalação do time do meio de semana contra a LDU, e ontem o time fez um bom futebol, jogou de uma forma bastante tranquila, bastante segura, como a gente gosta de dizer, e conseguiu um excelente resultado de 3-1, mantendo a sua equipe na ponta da tabela, ou pelo menos brigando pelas posições de ponta. Lembro que o Botafogo tem um jogo pela Copa do Brasil agora no meio de semana, e contra o Vasco, é um clássico, mas o Vasco, vou te dizer, hein, se jogar o que jogou ontem, o Botafogo passa o trator ou passa o carro, como a gente gosta de falar nos meios futebolísticos. No último jogo da rodada de ontem, o Morumbis, o São Paulo bateu o Galo Mineiro por 2-0, um jogo de 2 tempos. O primeiro tempo foi de São Paulo e o segundo tempo, acredito, também foi de São Paulo. O São Paulo com muita autoridade, Pablo Maia voltou a fazer gols,
o São Paulo nas mãos de Crespo, eu volto a dizer, pode parecer repetitivo toda segunda-feira você dizer a mesma coisa a respeito do São Paulo, mas é um time que encanta pelo seu equilíbrio e pela sua simplicidade. É um time que joga num 3-4-3 ou num 3-5-2, onde os jogadores não inventam, eles sabem exatamente o que tem que fazer e o Crespo dá energia para a sua equipe. O Crespo fez o Luciano voltar a jogar e o Luciano agora está no banco de reservas. E ele fica no banco de reservas, entre aspas, feliz da vida, não questionando. Ontem ele entrou no segundo tempo para contribuir e o técnico Hernan Crespo consegue fazer com que os seus jogadores joguem por ele dentro do gramado. Realmente um trabalho muito bom do Crespo e vai colocando o São Paulo também ali naquela turma, né? Próximo do G6, para quem estava a um ponto da zona de rebaixamento no meio do primeiro turno, o São Paulo já começa o segundo turno numa boa posição, brigando pelas vagas do G6. Acho muito tarde para a gente falar em termos de disputa de título para a equipe tricolor, porque a distância é muito grande. Mas o São Paulo está vivo, o São Paulo na Libertadores chegou às quartas de final, vai duelar contra a LDU, e tem muita chance de conseguir chegar à semifinal. Hoje, segunda-feira, teremos dois jogos parecidíssimos. O Palmeiras, segundo colocado, recebe o Lanterna Sport Recife no Allianz Parque. O Flamengo, líder, pega o Vitória no Maracanã. São dois jogos onde Palmeiras e Flamengo devem exercer seu favoritismo e confirmar simples vitórias, mantendo a ponta da tabela. E por falar em ponta na tabela, a classificação hoje tem o Flamengo com 43 pontos, ainda vai jogar hoje. Cruzeiro é o segundo com 41, Palmeiras 39, vai jogar hoje ainda. E o Bahia fecha o G4 com 36. Os quintos colocados são Botafogo e Mirassol com 32 pontos. Botafogo em quinto, Mirassol em sexto, pelos critérios de desempate. E também pelos critérios de desempate, o São Paulo é apenas o sétimo, mas também com os mesmos 32. Agora, o São Paulo tem 32 pontos em 21 jogos. Botafogo e Mirassol têm 32 pontos em 19 jogos, ou seja, a possibilidade dessas duas equipes desgarrarem um pouco do tricolor. Na zona da confusão, como a gente gosta de chamar, o Vitória tem 19 pontos e abre a zona de rebaixamento, joga hoje. Um empate do Vitória coloca o Vasco na turma do rebaixamento, Juventude com 18, Fortaleza com 15 e o Sport Recife com 10 fecham o grupo daqueles que cairiam se o campeonato terminasse hoje. Rapidamente, antes de fechar esse bloco, vamos falar sobre a Série D de dado do Campeonato Brasileiro, que teve as suas partidas definidas de quartas de final, a última fase antes do acesso. O Santa Cruz de Recife vai jogar contra o América de Natal, o Goiatuba recebe a Inter de Limeira, o Maranhão pega o Asa de Arapiraca e o Cianorte enfrenta o Barra de Santa Catarina. As equipes que saírem vencedoras desses 4 duelos serão as 4 equipes que jogarão a Série C do ano que vem. Então, Santa Cruz ou América de Natal, Goiatuba ou Inter de Limeira, Maranhão ou Asa de Arapiraca, Cianorte ou Barra são as 4 equipes vencedoras que estarão na Série C do ano que vem. Jogos de ida e volta nos próximos 2 finais de semana. E o Resumo Esportivo vai, com certeza absoluta, abordar este assunto para vocês. O Resumo Esportivo vai fazendo aqui mais uma pausa. A gente volta já já, falando um pouquinho de outros esportes, um pouquinho de futebol feminino e também sobre a mudança no calendário do futebol feito pela CBF. Um minutinho e o Resumo Esportivo volta já já. Voltamos para o terceiro e último bloco aqui do Resumo Esportivo. Seguindo ainda o futebol brasileiro, a CBF fez uma alteração no calendário. O calendário brasileiro, o Campeonato Brasileiro terminaria no dia 21 de dezembro e por conta do Mundial Interclubes estar programado
para a partir de 14 de dezembro. A CBF suspendeu semifinais e finais de Copa do Brasil, que seriam jogadas antes do final do Campeonato Brasileiro, puxou as datas do Brasileirão para essas datas de Copa do Brasil. Então o Brasileirão vai terminar na primeira semana de dezembro e semifinais e finais da Copa do Brasil apenas serão jogadas entre os dias 5 e 21 de dezembro, ou seja, teremos o campeão do Campeonato Brasileiro antes do campeão da Copa do Brasil. Muita gente chiou, muita gente alegou que a CBF favoreceu alguns em detrimento a outros, mas a CBF tomou uma atitude que eu achei louvável e muito interessante. Por quê? Como é que o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores e o campeão, se fosse o mesmo campeão brasileiro, ia jogar um torneio que termina dia 21 de dezembro, tendo jogar o Intercontinental no dia 14. Ou seja, esta equipe não teria como estar em dois lugares ao mesmo tempo. O presidente da CBF mostra coerência e agiu com muita rapidez e não fez conselho arbitral, não fez nada. Deu uma canetada, tomou a decisão e ponto, e os clubes são obrigados a obedecer. Vamos continuar no futebol, vamos falar um pouquinho das semifinais do Brasileirão de Futebol Feminino, jogos de ida, os mandantes se deram mal, o Palmeiras perdeu para o Cruzeiro por 3-1, jogando na Arena Barueri, e o São Paulo acabou perdendo para o Corinthians também por 2-0. Nos jogos de volta, Corinthians e Cruzeiro serão mandantes e jogam por simples empates para chegarem à grande final do Brasileirão Feminino. E eu lembro que o Cruzeiro foi a equipe de melhor campanha, então se o Cruzeiro chegar à final, o segundo jogo será jogado em Belo Horizonte, coisa que não acontecia há muito tempo. Afinal de contas, quase sempre Corinthians, Palmeiras e São Paulo exerciam este mando e faziam sempre as melhores campanhas. E no próximo final de semana vamos ter a definição dos finalistas e, logicamente, aqui no Resumo Esportivo vocês terão estas informações. Saindo um pouquinho do futebol, entrando ali na seara da ginástica artística, tivemos pela primeira vez, fora do eixo Europa-Ásia, um Mundial de Ginástica, e o Brasil, com torcida, com muita organização, uma festa maravilhosa na Arena Carioca, o Brasil acabou conseguindo as suas primeiras medalhas em mundiais, 2 pratas em movimentações por equipe e uma nona colocação no individual, num aparelho individual. Realmente é um resultado excelente, uma festa muito bonita no Rio de Janeiro que empolgou a todos, até aqueles que não acompanham muito esse esporte. O Brasil faz muito sucesso no Mundial de Ginástica. E o Brasil foi prata no sábado, perdendo o ouro para o Japão por milímetros e por decimais, e também perdeu ontem para a Ucrânia por muito pouco. Realmente vai muito bem a ginástica artística brasileira, bem como a ginástica rítmica também vai, né? As duas ginásticas progrediram muito no Brasil nos últimos anos. Falando em Mundial, começou no final de semana o Mundial de Vôlei Feminino, sendo jogado em algumas cidades da Tailândia. O Brasil, no grupo com Grécia, França e Porto Rico, bateu a Grécia com tranquilidade na sexta-feira, suou sangue para virar um jogo praticamente perdido contra a França, perdia por 2-0, virou milagrosamente e ganhou por 3-2, já encaminhou a sua classificação para a fase de oitavas de final, devendo duelar na sexta-feira contra a República Dominicana. Ou seja, na próxima semana já teremos oitavas de final e quartas de final deste Mundial de Vôlei Feminino, repito, sendo jogado na Tailândia, e a gente, lógico, vai estar acompanhando de perto. Ainda sobre o vôlei, começaram neste final de semana os campeonatos paulistas de vôlei masculino e feminino. Estaremos também acompanhando. O grande favorito Osasco no feminino deve chegar a uma final, e o SESI Bauru
é o favorito a fazer o duelo contra Campinas na decisão do masculino. Falando um pouquinho de basquete, do basquete internacional, a Copa América de basquete vai sendo jogado na Nicarágua, e um campeonato muito importante, né? Porque esse campeonato classifica as seleções para a Copa do Mundo, que vai ser jogada no final do ano que vem. A Copa do Mundo de basquete é jogada em mesmo ano da Copa do Mundo de futebol masculino. O Brasil estreou com 2 vitórias contra o Uruguai e contra a Nicarágua, perdão. Com 2 vitórias, o grupo de Alexander Petrovic vai conseguindo e vai conseguir uma classificação. Talvez não chegue a um título, mas o Brasil joga essa Copa América principalmente para obter a classificação. Afinal de contas, o Brasil tem que estar mais uma vez na Copa do Mundo de basquete masculino. Bom, o resumo esportivo vai ficando por aqui. Antes que eu esqueça, começa hoje o US Open de tênis. Muitos brasileiros em quadra: João Fonseca, Beatriz Haddad, Marcelo Melo e Rafael Matos, os duplistas que vêm de um título importantíssimo em Winston-Salem, nos Estados Unidos, são candidatos a ir longe neste US Open e, logicamente, na próxima semana já teremos algumas definições e você vai saber. E o US Open também terá a informação completa aqui no Resumo Esportivo, e agora vai ficando por aqui. Rede Gama NGT, nas melhores operadoras de TV a cabo, no streaming e também, em breve, na sua antena digital, na frequência da Rede Gama NGT. Resumo Esportivo vai voltar na próxima segunda-feira com tudo que rolou na semana de esporte. Uma excelente semana a todos e até já!